série de mensagens no livro de Jonas tem como tema um profeta bem-sucedido apesar de sua vontade. Na semana passada nós vimos um pouquinho sobre a introdução, algumas informações interessantes a respeito do contexto histórico da narrativa do livro de Jonas e comentamos sobre os 4 primeiros versos. Hoje daremos continuidade ao capítulo 1, veremos os versos 5 a verso 17. Abra sua Bíblia então no profeta menor, Jonas, e leremos a palavra do nosso Deus do capítulo 1, verso 5 ao verso 17. Bom, a mensagem já está aí na transmissão. Obrigado, meu irmão Márcio. Vamos ler juntos a palavra do nosso Senhor. Diz assim, vamos ler a partir do verso 1 e assim já vai nos contextualizar e a gente já entra no verso 5 e em diante. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Verso 5. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava a seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Verso 7. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade, qual é a sua profissão, de onde você vem, qual é a sua terra, a que povo você pertence. Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Vamos ao Pai em oração. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor. Obrigado, Pai, por preservar a Tua palavra, de maneira que ela chegou até nós, Senhor, em pleno século 21. Obrigado, Senhor, pela Tua santa lei. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Glorifica, Senhor, o Teu nome através da Tua mensagem. Aquece, Senhor, e conforta os nossos corações através da exposição da Tua palavra. Dá-nos, Senhor, o entendimento dela e que Satanás não venha, Senhor, a roubar essa mensagem, mas que ela possa, Senhor, penetrar em nossos corações, crescer, Senhor, e se multiplicar. Deus Santo, em nome de Jesus, sê conosco nesse momento. A Ti a honra e a glória. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, certa vez eu assisti um filme interessante sobre futebol americano. Eu não tenho muito
compreensão ali do jogo, num sentido mais amplo, mas dá para compreender algumas coisas. E um discurso do treinador me chamou a atenção. O discurso era cativante. Na verdade, nem um discurso, mas a pergunta era importante. Ele tinha entendido que o time estava perdendo e ele precisava compreender que havia o que estava acontecendo para que ele pudesse instruir o time da melhor maneira. E ele entende que há um problema de hesitação, há um problema de medo, sobretudo. E ele pergunta aos seus jogadores: do que vocês têm medo? Bom, nessa hora, eles não entendem ali o sentido da pergunta do treinador e começam a falar sobre medos bobos, medos que talvez não tenham aplicação. Mas o protagonista do filme, ele levanta a mão e diz que o medo dele é de areia movediça. E aí as pessoas também reagem a essa pergunta, né, a essa informação da areia movediça, mas o treinador ele explica que o rapaz que disse isso não está sendo literal, mas ele está trazendo uma analogia. E aí o rapaz explica qual é o medo da areia movediça. E ele diz assim: o meu medo está tudo indo bem, tudo caminha na mais perfeita ordem. De repente alguma coisa acontece e eu não consigo corrigir, e aí eu tento, corrijo, outra coisa acontece, e eu tento corrigir, e outra coisa, e parece que quanto mais eu me mexo para resolver a situação, mais eu me sinto sufocado, mais eu não consigo encontrar uma solução, até que eu já me sinto completamente submerso, sem poder respirar. Esse é o meu medo, o medo da areia movediça. Bom, é interessante o argumento, mas o filme ele falha em apresentar uma solução para esse medo. Naquele momento ali, as pessoas reagem, falam que esse é um medo severo, é um problema, e as pessoas se relacionam àquilo, porque eu e você também podemos nos relacionar, porque já passamos por momentos onde parece que tudo é errado, onde parece que com todos os nossos esforços as coisas não se solucionam. Mas o filme não apresenta uma solução. E aí, nessa hora, o filme ele perde, para mim, o seu sentido, e eu já começo a pensar no Senhor, porque eu acho que Ele é a solução para toda e qualquer pergunta, para todo medo, para todo desespero. E diante disso, nós, seres humanos, deveríamos buscá-lo, ao invés de nos darmos ao medo. Bom, nessa hora, nesses versos especificamente, nós veremos homens diante de grande medo, diante de desespero, e como eles vão se comportar. A gente vai pensar sobre isso. Se você esteve conosco na semana passada, você se lembra que Jonas é o primeiro profeta que recebe a ordenança de pregar para um povo que não é o povo de Deus, ok? Jonas é a prova de que a pregação aos gentios não foi um acidente, foi plano do Senhor desde o princípio. Vimos também que Jonas, apesar do seu nome se chamar, o significado do seu nome se chamar pomba, ele não é gentil, ele não é fácil de se lidar, pelo contrário, ele é um pouco mais diante de um momento de desespero. Ok? Bom, você vai perceber, juntamente comigo, que a gente consegue olhar para esse texto e verificar blocos nele, de compreensão ali do textual. A gente tem 3 momentos que já estão aparecendo aí na nossa tela. A gente entende, então, que o primeiro momento ele é um surgimento de um problema, a tempestade. O segundo momento vai haver uma investigação, né, do problema, o que está acontecendo e como lidar com ele. E num terceiro momento a gente vê a solução desse problema. Bom, à luz desses 3 momentos, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre como devemos agir diante de um momento desesperador, diante de um momento onde tudo parece que vai mal. Bom, nossa primeira percepção acontece aí do verso 5 ao verso 10, que é justamente o momento onde eles estão dominados
pelo medo. Veja o verso 5 a 10, vamos ler novamente. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua terra? E a que povo pertence? Até aí já tá bom. Quero que vocês percebam, meus irmãos, de início, que os marinheiros estão amedrontados. Mas Jonas não, está dormindo. Nós já vimos que numa outra situação, bastante semelhante com relação a barco e tempestade, que os discípulos estavam apavorados, mas Cristo dormia profundamente. Bom, e eu disse naquela vez que talvez o erro dos discípulos fosse em estar acordados quando o mestre dormia. Em outra ocasião, eles dormem quando o mestre está acordado. Mas aqui é um problema. Jonas foge da presença do Senhor. Este, então, não está atento ao que Deus está operando, ok? Perceba uma coisa: quando os discípulos estão no barco, eles se apavoram, mas o marinheiro não tem como seu princípio se amedrontar diante do mar. Afinal de contas, essa é a sua profissão. Ele tem conhecimento, ele trabalha com isso, ele sabe que o mar não deve ser confiável, a gente não deve tratá-lo com menosprezo, não devemos menosprezá-lo, mas que ainda assim é possível navegar. No entanto, estes homens, acostumados com o trajeto, acostumados com a vida no mar, eles estão apavorados. Bom, é quase um senso comum, você deve ter também essa impressão, mas quando se viaja de avião e inicia uma turbulência, a primeira coisa que se faz é olhar para a equipe, é olhar para o comissário, é olhar para a comissária, para saber se eles estão bem. Porque se eles estão bem, é sinal de que tudo vai bem. É normal, então está tranquilo. Agora, se eles se apavoram, aí a gente começa a ficar nervoso também. É a mesma coisa o motorista. A gente olha para o motorista, se ele está bem, então está tudo bem. Bom, Jonas não percebe que aqueles homens estão amedrontados. O viajante dorme. Os marinheiros estão apavorados. Bom, às vezes eu noto que algumas pessoas, quando passam por problemas, estão tão tranquilas, como se nada tivesse acontecendo, mas não estão tranquilas em Deus, estão tranquilas no ócio. E isso é um problema grave. Porque se estamos tranquilos em Cristo, amém. Sabemos que o Senhor solucionará toda e qualquer situação. Mas quando estamos apenas ociosos diante de um problema, é provável que esse barco vai afundar. Lembra de Atos, capítulo 1? No verso 14, há um momento bastante interessante com relação à espera, porque o Senhor já havia subido aos céus e ele tinha dito: eu enviarei, derramarei poder do céu. Aguardem, esperem por mim. E o Senhor, finalmente, é assunto aos céus, ele sobe, e o seu povo, os discípulos, eles ficam ali naquele misto de aguardar e um tanto quanto preocupados, mas eles não estão parados. O verso 14 diz que todos eles estão em oração. Estar parado e estar em oração são coisas completamente diferentes. Diante de um problema, é bom que oremos. Faz todo sentido fazer isso. Outra coisa importante também é que você pode notar que os marinheiros começam a clamar, mas ao mesmo tempo eles jogam as cargas
para fora do navio. Qual é o sentido aqui? Eles oram, eles clamam aos seus deuses para que controlem a tempestade, mas a parte deles eles fazem, que é o quê? Vamos tornar o barco mais leve. De modo, então, que confiar em Deus não significa ficar parado. Você pode agir, mas confiando em Deus. Ok? Bom, diante de um momento tão terrível, como eu falei, quando o desespero ele toma conta de nós, há aqueles que não se mexem. Mas tem alguns que se mexem, mas procuram soluções dos seus problemas nos lugares errados, como foi o caso desses marinheiros. Cada um deles procurou aos seus deuses, mas os seus deuses não podem solucionar os problemas. Há um Deus que pode, mas eles não conhecem ainda. Bom, veja comigo. Cada um clama ao seu Deus e nada dá certo, até que decidem lançar sortes. E aqui nós vemos a mão da providência de Deus em comandar o resultado. Já falamos sobre essa questão de lançar sorte, quando nosso pastor ele propôs uma série de mensagens sobre justamente a vinda do Espírito Santo, e quando discutimos sobre o capítulo 1 de Atos, a partir do verso 12, que consistia justamente na espera, há um momento em que lançam sorte, e nós já explicamos aqui qual é esse conceito. A gente sabe, então, que essa era uma prática comum aos pagãos e também ao povo de Deus na antiga aliança. Eles lançavam sorte quando não tinham ali certeza sobre o que fazer ou precisavam de uma confirmação de direção. No Novo Testamento só há uma única vez em que utilizam esse artifício, que é justamente para decidir entre Matias e um outro homem, acho que José, posso estar enganado do nome agora, sobre quem será o próximo apóstolo, aquele que tomará o lugar de Judas. De modo que isso é, como eu havia dito, a exceção e não a regra, ok? Aqui o Senhor, ele conduz essa ação, ele não aprova ela. No Novo Testamento você não verá em nenhum outro lugar um texto que te comande, que te oriente a tomar essa atitude, tá ok? Mas vendo isso, a mão do Senhor, a mesma mão que lançou a tempestade, ela agora comanda as sortes, e as sortes caem sobre Jonas. E aqui há algo importante para se dizer. Bom, quando entendemos que o Senhor ele tem controle sobre todas as coisas, se agimos bem, essa informação deve nos ser de alívio, deve nos ser de alegria. Mas se agimos mal, essa mesma informação pode nos trazer temor. Veja o caso de Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos. Pessoas que sabiam que o Senhor controlava todas as coisas, tomam uma atitude para que beneficiem o povo de Deus, mas essa atitude vem de um lugar errado, porque querem aparentar uma conduta maior do que de fato tiveram. Eles vendem um terreno por um preço e dizem que foi por outro, para que eles possam ficar com parte do dinheiro. E ali os apóstolos repreendem eles, dizendo: o terreno não era de vocês? Para que falar que vocês venderam por todo o valor que vocês estão doando? Vocês poderiam ter dito: nós vendemos por X, ficamos com Y, e o restante nós viemos trazer aqui ao Senhor, à casa de Deus, mas assim eles não fazem. E aí nós já sabemos que o fim desses dois é imediato. O marido cai morto, logo em seguida vem a esposa e morre também. Bom, vejo então que a mão de Deus controla todas as coisas, mas se eu procedo bem, como disse Deus a Caim, se procederes bem, tudo vai bem. Se não, o pecado jaz à porta e cabe a nós dominá-lo. O medo não deve nos fazer omitir quem somos.
nesses versos de 5 a 10, também percebemos isso. Porque finalmente descobrem que Jonas é o problema. O profeta fujão, então, é o causador desse infortúnio dos marinheiros. E perguntam para ele, quem tu és? E não é hora de mentira. Ele poderia estar amedrontado, mas essa lição boa a gente aprende com Jonas. Mesmo diante do medo, nós não devemos omitir quem nós somos e sobre o que cremos. Isso é importante. Veja o verso 9. Eu sou hebreu, respondeu ele, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. É interessante que quando Pedro percebe que Cristo é preso, e isso você pode perceber em Lucas no capítulo 22, do verso 54 ao 62, Cristo é preso e perguntam para Pedro, tu não estava com eles? O comportamento de Pedro foi dizer, não o conheço. Chega um momento que ele se irrita, na terceira vez que lhe perguntam, e ele toma a atitude de falar palavras terríveis, palavras que de baixo calão, ele parece que amaldiçoa, usa palavras de maldição e deixa claro que ele não conhece a Cristo. Bom, diante de um terrível problema, Pedro negou, Jonas não. A tradição histórica diz que por toda a sua vida, quando Pedro ouvia um galo cantar pela manhã, ele chorava. Não podemos confirmar, mas a tradição histórica afirma que depois desse acontecido, toda vez que um galo cantava pela manhã, Pedro acordava chorando, por lembrar que um dia negou ao seu Senhor. Jonas aqui não faz isso, pelo menos isso a gente tem que dar de crédito para o profeta. Ele aqui diz claramente quem ele é. Outra coisa que você precisa se atentar é que ele deixa claro que o Deus dele é o causador da tempestade. Ele diz, eu sou hebreu, adorador do Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Não fugiu da raia, pelo menos isso. Ele disse, esse é o meu Deus, o Deus que fez o mar, que controla ele. E aí é claro que os marinheiros chegam a essa conclusão. Então, isso aqui é por causa de você. E aí a gente pode pensar, esses camaradas devem ter dito, a vida. Se a gente tivesse saído 15 minutos mais cedo, esse camarada não tinha entrado no nosso barco, a gente não passava por esse problema, a gente não perdia cargas. Mas a mão de Deus tinha também um interesse na vida daqueles marinheiros. Eles só não sabiam disso ainda. As cargas, muito menos preciosas do que as suas vidas. Bom, há uma informação interessante também sobre isso, é que os marinheiros se espantam em saber que Jonas sabe de todas as coisas e que ainda assim ele foge de Deus. Você vê isso no verso 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, verso 10. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito, o que torna tudo mais estranho. Jonas sabia que Deus era o mandante da tempestade, sabia que Deus tinha mandado ir para outro lugar, mas ele foge e agora a tempestade o alcança e os ímpios ficam surpresos. Ué, profeta, se você sabe o que Deus quer, por que você está tomando a decisão errada? E nessas horas o ímpio parece mais santo que a gente, parece mais crente que a gente. Já tomou essa bronca do ímpio? Tu não é cristão? Ué, isso não é falta de fé? Já aconteceu isso contigo? Espero que não, meus irmãos, porque nós devemos ser luz e ser sal. Eles devem olhar para nós e entender, então isso é fé. Então assim que um cristão é. Não é nos indagar, o cristão não deveria sentir nem agir dessa maneira. Bom, aqui é um conto interessante sobre um prisioneiro. Ele cometeu um crime gravíssimo, já tinha recebido, já tinha descobrido sobre a sua sentença. Ele então seria morto diante do crime que ele cometeu. E ali
no corredor da morte, diante daquele momento, ele e mais outras pessoas recebiam ali a última missa, recebiam ali a extrema-unção, a última orientação do padre sobre a vida nos céus. E aquele homem, aquele padre, talvez já acostumado com o seu dia a dia, com aquela situação, ele pregava sem vontade, ele pregava desmotivado, transmitia verdades sem interesse, sem alegrias. De maneira que o prisioneiro, ele chega para ele e diz: por que você transmite como se não cresce? Por que você fala desse seu Deus sem calor? E aquele homem, ainda no corredor da morte, ele teve que ensinar para aquele outro homem. Ele diz o seguinte: se eu cresce no seu Deus, se eu tivesse fé no evangelho que você diz, se eu acreditasse que Cristo morreu pelos meus pecados, então eu tenho vida com Deus, então eu pregaria o evangelho por Londres inteira, ainda que de joelhos, cheio de temor e cheio de amor. Nos faz pensar como temos agido sobre Deus, sobre o evangelho do nosso Deus, como temos transmitido essa mensagem. 1 Pedro 3,15, Pedro traz uma informação bastante importante, essa eu guardo no meu coração. Ele diz: esteja sempre pronto para responder a todos que te perguntem sobre a razão da vossa esperança. E isso não é algo que é bom que eu tenha, isso é algo que eu devo sempre ter em meu coração. Você sai na rua sem a sua identidade? Minha mãe dizia: leva a identidade para onde você for, porque pelo menos se você for atropelado, a gente descobre depois onde você está, pelo menos se você morrer, a gente te enterra legal, a gente vai saber quem você é. Ela sempre brincava dessa maneira. Você sai de casa sem sua identidade? Você sai de casa sem sua chave, sem seus documentos? Como é que um crente sai de casa sem estar pronto para pregar, sem estar pronto para dizer quem Jesus Cristo é? Lembra disso. Próxima informação, depois do medo que nós podemos ver, agora a gente entra ali entre os versos 11 e 14, e nós veremos o momento de solução e o momento da ação. Leia comigo versos 11 a 14, do capítulo 1 de Jonas. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. E aqui, a primeira questão que eu gostaria que vocês percebessem, meus irmãos, é que algumas vezes nós não sabemos o motivo de determinados problemas. Eles acontecem e nós não entendemos as causas. Outras vezes nós sabemos exatamente o motivo. E, inclusive, sabemos o que devemos fazer para solucioná-los, mas não fazemos. Por que cometemos esse tipo de atitude? Jonas sabia que ele era o problema. Ainda assim, ele resolve fugir do Senhor. Ele sabia o que deveria ser feito para o problema ter fim. Era ter ido pregar, mas ele não vai. Sansão sabia que ele era nazireu, que ele não deveria descumprir os seus votos, mas ele começa a descumpri-los um por um. Salomão sabia que deveria servir ao Senhor, mas a gente vê ao fim de sua vida que foi um dos homens, foi um dos reis que mais paganizou o povo de Deus. Através dos seus casamentos, levou o povo de Deus a tamanha idolatria. Sabia o que era certo. O homem mais sábio deu-se à idolatria. Por último, Israel
Como um todo, a nação de Israel sabia exatamente como deveria agir, mas não agia. Veja comigo, abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 30. Leremos 5 versos. Deuteronômio, capítulo 30. Do verso 15 ao verso 20, diz assim a palavra do Senhor. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem ao Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se, todavia, o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e de qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. E Ele lhes dará muitos anos na terra, que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, Deus colocou diante do povo de Israel: existe esse caminho, existe esse caminho. Esse é o caminho que eu abençoo. Só faz isso e você será abençoado. Não faça aquilo. Bom, visto que já comentamos sobre Salomão, nós sabemos o que o povo de Deus escolhe. Entre a bênção e a maldição, entre a vida e morte, escolheram mal. Isso às vezes acontece conosco. A gente sabe exatamente o que deveria fazer, mas não fazemos. Em 2 Reis, no capítulo 5, há também algo interessante. Vá comigo para 2 Reis, no capítulo 5. A gente vai ler, ainda que rapidamente, uma história que fala também sobre isso. 2 Reis, capítulo 5, verso 1 ao verso 14, algo interessante está acontecendo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa a menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou enviando meu oficial Naamã para que o cure da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você será purificado. Sente o drama agora. Verso 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel?
Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais algo que ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Curioso, a solução foi dada rapidamente. Seu problema é esse? Faça aquilo. Mas aquele homem se recusa. Às vezes nós nos recusamos porque nós achamos que temos soluções melhores do que Deus. Outras vezes procuramos todas as soluções antes de procurar a Deus. Já fez isso? Quando um problema aconteceu contigo, você, em vez de primeiro orar, você foi procurar todas as soluções humanas? Não faça mais isso. Tem gente, quando passa por um problema, desabafa com todo mundo, mas não ora. Desabafa com Deus. Leve a Deus os seus pesares, Ele aliviará o seu jugo. Não se esqueça disso. Bom, se por acaso você já recusou ajudar a si mesmo, como nos versos que nós lemos, ainda há tempo de arrepender-se. Ainda há tempo de se aproximar do Senhor. Ainda há tempo de dizer: eu não posso, tu podes. Aproxime-se de Deus. Ele lhe salvará. Ok? Bom, os marinheiros, agora, curiosamente, parecem também mais crentes do que Jonas. Veja que os marinheiros dão mais valor à vida de Jonas do que o profeta, do que Jonas dava à vida dos habitantes de Nínive. Engraçado que eles descobrem no verso 12 o que precisam fazer para acalmar a tempestade. Verso 12 diz: respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Tem gente que não pensaria 2 vezes e jogaria o homem do barco. Mas o verso 13, ele é interessante. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mostrando que há valor numa vida. E eles tentaram, até as suas últimas circunstâncias, remar para que não desperdiçassem uma vida. Aqueles homens incrédulos, aqueles homens pagãos, tinham mais amor pela vida de Jonas do que Jonas tinha por uma cidade inteira. Nós, irmãos, temos mania de inverter algumas coisas. Às vezes queremos juízo, quando Deus quer perdão. Outras vezes nós queremos perdão das coisas que Deus já decretou juízo. Na grande maioria das vezes, nós pedimos por juízo. Em Lucas, no capítulo 9, versos 51 a 56, algo interessante acontece. Talvez você já tenha lido, talvez não. Veja comigo. Lucas, capítulo 9, versos 51 a 56. Olha que interessante. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, repreendeu-os, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Ou seja, aqueles homens, quando viram o descaso para com o seu Senhor, perguntaram: Senhor, a gente pode mandar fogo? A gente pode agora mandar o fogo? A gente pode agora pesar a nossa mão? A resposta do Senhor foi: não, não podem. Eu vim para salvar. Não se esqueça disso, meus irmãos. Às vezes, nós queremos soluções de juízo.
Nós queremos juízo sobre algumas pessoas, mas Deus quer perdão. Eu vi um pastor comentar algo interessante, que ele diz que Deus se dá para si mesmo o privilégio de, caso Ele queira, Ele pode ter amor e perdão para com os seus inimigos. Mesmo sendo seu Deus, caso Ele queira, Ele reserva para si o direito de ter amor pelos seus inimigos. Se o teu Deus tem amor pelos seus inimigos, entendo que nós também devemos ter. Tem gente que é pega lutando contra Deus. E aqui a gente entende que por melhor que a ação dos marujos, que os marinheiros tenha sido boa em preservar, em tentar lutar para que preservassem a vida do Jonas, melhor seria ter obedecido à vontade de Deus. Às vezes, por melhor que seja a situação, se não tiver na vontade de Deus, haverá falhas. Às vezes não. Vamos colocar um sempre aí, porque cabe, né? Nunca dá certo se Deus não toma a direção, se não fazemos conforme a vontade de Deus. Tem gente que é pega lutando contra Deus. Não seja assim, meu irmão, minha irmã, pois o fim só pode ser um. Deus sempre triunfará. Jonas, ele está lutando contra Deus. Até agora nós temos visto como esse homem está lutando para não cumprir a vontade de Deus. Mas eu te pergunto, como é que está o placar? Quem está ganhando, quem está perdendo nessa história? Nosso último tópico. Veremos agora do verso 15 ao 17, a resposta, o comportamento diante do agir de Deus. Leia comigo os versos 15, 16 e 17. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Note aqui, meus irmãos, que a tempestade desempenhou um papel evangelístico. Graças à tempestade, aqueles homens conheceram, os marujos conheceram a Deus, fizeram votos, se arrependeram de seus caminhos. Naquele momento houve compreensão. E nós precisamos ter o nosso olhar afiado para isso. Em Gênesis, no capítulo 45, nós vemos José finalmente se reconciliando com seus irmãos e dizem: não temam, eu entendi que é da parte de Deus que tudo aconteceu. Eu fui vendido para a vida, não foi para a morte. Vocês me entregaram como escravos, mas foi para o bem, porque era a vontade de Deus. O sofrimento que eu passei era bom, porque era a vontade de Deus. E agora eu posso prover para toda uma nação. Poderoso isso, né? Lembra de Filipe e o eunuco? Atos, no capítulo 8, um homem, o eunuco, está lendo a palavra de Deus, mas não consegue compreender. Nós vemos que o Senhor, através do seu Espírito, tira Filipe de onde está, o leva ao deserto, para que aquele eunuco possa compreender a palavra de Deus. Filipe entende o que está acontecendo, se aproxima da caravana, pergunta ao homem: você entende o que você está lendo? A resposta do eunuco é: como eu posso entender se não tem quem me explique? Filipe explica. E a resposta daquele homem foi: o que me impede de ser batizado? Eu estou vendo água aqui. Depois disso, depois do batismo, Filipe novamente é levado pelo Espírito para outro lugar. Deus mandou um profeta para um único homem. Ele faz isso por mim e por você, meus irmãos. Não se esqueça disso. Há situações, há desertos, há tempestades que aparecem e que ela tem um fator evangelístico. Perceba isso, se aproxime de Deus e aproveite, não estou dizendo errado, aproveite o melhor desse momento, desse infortúnio, porque é para a glória de Deus. Não fosse pela tempestade, aqueles homens não se converteriam. A misericórdia de Deus é tão grande que ela se preocupou não só com os ninivitas, não só com Jonas, que não foi morto depois de ter se jogado ao mar, não só conosco, mas também com aqueles marinheiros.
Que poder e que amor é esse Deus, que amor tem esse Deus. Nós vemos que, pela mão da providência, a mesma mão que mandou a tempestade, a mesma mão que controlou a sorte, agora a mesma mão comanda um peixe, para que no momento em que Jonas é lançado ao mar, tenha ali um peixe para que possa abocanhá-lo e ele consegue se manter vivo por 3 dias e 3 noites. E aqui eu faço um breve comentário sobre a questão do peixe e vou me ater justamente em ser breve, porque a Bíblia é breve sobre esse detalhe. O peixe ele é mencionado 3 vezes no livro inteiro. Ele é mencionado uma vez no verso 17 do capítulo 1, mais uma vez no capítulo 2, verso 1, e no final do capítulo 2, verso 10. Por algum momento, por algum motivo, ele virou destaque dessa história, mas o peixe não é destaque dessa história. Eu estou me referindo a peixe porque no texto bíblico a informação foi justamente a tradução, a melhor tradução é peixe, porque ela foi escrita dessa forma. Lembrando que esse texto foi escrito a 750 a 613 antes de Cristo. É certo que eles não conheciam da biologia marinha como nós conhecemos. Então, certamente, eles não tinham a separação de, não, isso aqui é um peixe, isso aqui é uma baleia, isso aqui é um mamífero, isso aqui não é. É certo que eles não tinham esse conhecimento. E aí cabe a possibilidade de ser uma baleia, de ser um peixe maior. Nós não conhecemos. Há aqueles que não creem que isso podia acontecer. Bom, quando houve um tsunami, há 5 ou 6 anos atrás, nas praias foram descobertas espécies de peixes, de animais que nunca tinham sido vistos, porque estavam numa profundidade tão grande do oceano que o homem não conhecia até então. Isso aconteceu há 5, 6 anos atrás. Isso nos coloca em perspectiva, né? A gente pensa que já dominou esse mundo inteiro, que conhece, mas é só o Senhor conhece todas as coisas. Um outro fato interessante, eu não me lembro o primeiro nome do homem, o segundo nome, o sobrenome dele é Barclay. Acho que isso ocorreu em 1921, mas o homem foi engolido por uma baleia em 1921. Ele parece que ficou 15 horas dentro da baleia e se manteve vivo. Se manteve vivo. Aquele homem, depois que foi tirado da baleia, ele viveu por mais de 18 anos. Ora, se isso pode acontecer, que dirá um profeta que está sob a direção de Deus? O problema das pessoas, quando olham para esse texto, não é o problema do peixe, o problema da baleia, não é o problema dos 3 dias, é o problema de Deus. Lembre-se disso. Muitas coisas incríveis nós já podemos ver, mas o Senhor é que é o problema dessas pessoas. O peixe é o menor dos problemas. Mas bem, falando sobre ele, então, ele acaba ali engolindo Jonas e fica 3 dias, 3 noites no ventre da barriga, né? No ventre desse peixe. E aí nós vemos que o Senhor Jesus, nos evangelhos, ele diz o seguinte: uma nação corrupta, ela pede um sinal e nenhum será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. E qual é o sinal do profeta Jonas? Ter ficado 3 dias no ventre da baleia. Assim como Jonas fica 3 dias no ventre da baleia, no ventre da morte, o Senhor Jesus ficaria 3 dias no ventre da morte. Ficaria 3 dias em terra. Mas assim como Jonas, que voltou à vida num sentido mais romântico da questão, o nosso Senhor Jesus, ele volta da vida num sentido literal, ele volta da morte num sentido literal e triunfa ao 3º dia. De modo que as nações podem perguntar: onde está o seu Deus? O meu Deus ressuscitou e ele está agora com o Pai. Bom, quanto a Jonas, a providência o alcançou. O peixe estava na hora certa e no lugar certo. Mas falaremos mais sobre o profeta no nosso próximo encontro, meus irmãos. Aplicações finais. Quando houver um grande temor, lembrem-se do tamanho do seu Senhor. Salmos 42, verso 11, diz assim: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Segunda aplicação,
Não se demore em buscar por uma solução. Não lute contra Deus. Deixe Deus lutar por você. Salmo 35, verso 1 a 3. Defende-me, ó Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou a sua salvação. Terceiro ponto. Responda a Deus da única forma que Ele merece. Louve-o. Salmo 63, versos 3 e 4. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Deus possa abençoar a sua palavra e que seja útil às nossas vidas. Certamente será. Coloque-se então em oração, feche seus olhos, vamos ao Pai. Senhor Deus, que tudo sondas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por continuar a falar com teu povo. Muito obrigado, Senhor. Tu preservou o profeta Jonas. E através dele, Senhor, compreendemos, recebemos o sinal de que o nosso Senhor Jesus também viria a padecer. Viria, Senhor, a ficar sobre o ventre da terra por 3 dias, mas 3 dias apenas. Graças, Senhor, ao teu poder, o Filho de Deus ressuscitou, Jesus Cristo, o nosso Senhor, meu Salvador, nosso Salvador. Graças a Ele, Senhor, a vida eterna. Graças a Cristo fomos perdoados. Graças, Senhor, ao teu Filho fomos feitos teus filhos também. Obrigado por isso, Senhor. Abençoa, Senhor, os meus irmãos. Abençoa, Senhor, o teu povo. Que a tua palavra possa encontrar lugar nos corações. Que o Senhor e o teu Santo Espírito completem tudo aquilo, Senhor, que eu, enquanto ser humano, posso ter falhado. Que o seu nome seja glorificado. Que os meus irmãos possam te conhecer cada vez mais, Senhor. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.